A gente noticia aqui muitos casos de violência contra professores nas escolas. Aliás, a violência nas escolas é um assunto temeroso, né? Preocupa demais. Eu sou filho de professor, sei muito bem como é que é essa situação. Olha só o que aconteceu na cidade de Bragança Paulista. A justiça decidiu que um estudante vai ser obrigado a pagar uma indenização de R$10 mil para uma professora. Ele foi punido porque jogou uma casca de banana, pegou a casca de banana e jogou a casca de banana na educadora. E o juiz falou muito bem aí, né? O juiz do caso, deixando claro que a educadora precisava, nesse caso aí, ser preservada, né? O que não aconteceu. Tem aí a reportagem do Angelito Neto? Deixa eu ver, vem comigo aqui, ó. É caso, para mim é inédito. Vocês já viram isso aí? Eu nunca vi, cara. Puniu o aluno porque atacou a professora. É importante dizer que nesse caso aí o aluno era maior, né? Tinha mais de 18 anos e por isso ele pôde ser punido pela justiça. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. O aluno Pedro José Fábrega terá que pagar R$10 mil de indenização à professora atingida por uma casca de banana, enquanto dava aula nesta escola pública de Bragança Paulista. O caso ocorreu em 2011. O aluno alegou que havia comido uma banana no fim da aula e, ao brincar com um amigo, lançou a casca da fruta, que primeiro acertou o ventilador. Se despedaçou, caiu sobre a professora e o livro de classe. A justificativa não convenceu o juiz Juan Paulo Bezevic. Ele argumentou que a conduta do aluno expôs a professora ao ridículo em um ambiente no qual ela deveria ter autoridade para ensinar e educar. De acordo com o juiz, em um momento histórico onde as ruas do país são tomadas por pessoas exigindo melhorias na educação, jovens esquecem que, além de direitos, eles também têm deveres. A professora comemorou a decisão. Ela recebeu a nossa equipe no escritório da advogada e garantiu que o objetivo da ação não tem nada a ver com dinheiro. Que eu não estou aqui pedindo que ele pague meu salário. Se trata de uma questão moral. E assim como eu fui professora dele, eu vou ser professora dos filhos dele. E ele não ia querer que eu jogasse casca de banana nos filhos dele, tenho certeza, porque eu trato meus alunos com respeito. Pelo aspecto psicológico, pelo que ela estava passando, ela tinha que ter uma resposta pelo judiciário. Eu acho que as pessoas têm que procurar o seu direito, não tem que deixar passar batido, não. Acho que o mínimo que tem que haver é um respeito entre aluno e professor. Olha, num país em que os professores são maltratados, são assassinados, né, perderam o respeito dentro da sala de aula, essa medida aí é uma medida importantíssima para preservar o professor. Tem professor que é mau caráter, assim como tem jornalista que é mau caráter, tem médico que é mau caráter, né? Tem autoridade mau... Aliás, a autoridade tem um monte, né? Autoridade mau caráter tem um monte. Agora, na maioria dos casos, os professores são trabalhadores que colocam a sua vida à disposição do outro, né? Colocam a sua vida para ensinar, para educar, para levar conhecimento ao outro. Só que está ficando inviabilizada a profissão de professor, porque não tem estrutura. As escolas estão caindo aos pedaços. O salário é uma porcaria. Uma porcaria o salário do professor. Ainda tem que viver violência e discriminação dentro da sala de aula. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Excelente exemplo do juiz lá de Bragança Paulista. Você viu o que o juiz disse? O jovem que está protestando na rua tem direitos, mas também tem deveres. E o dever é respeitar o professor, né? E nesse caso aí o professor considerou que a professora, aliás, o juiz considerou que a professora acabou perdendo, né, aquilo que é mais precioso na sala de aula, que é a autoridade dela para que ela mantenha ali, né, os ensinamentos, as informações que precisam ser levadas aos alunos. A gente tem a resposta aqui, aí procuramos o pessoal também não deu retorno, né? Nem o aluno, nem o advogado do aluno conseguiram falar aqui com a gente. Outros 2 alunos, né, que acabaram sendo convocados aí como testemunhas durante o processo, também foram condenados porque mentiram durante os depoimentos. Eles vão responder por falso testemunho. Eles ficaram do lado do aluno lá, só que depois ficou comprovado que eles estavam mentindo. Meu camarada, você vê que a corda às vezes arrebenta do lado certo, né? Geralmente
o professor é que é condenado, o professor é crucificado. Mas nesse caso aí a justiça, olha, agiu de forma exemplar. É polêmica, a decisão é polêmica, mas para mim é exemplar, viu? Vem comigo aqui. Um dos taxistas que reconheceram as sequestradoras do menino Gabriel em Santa Bárbara do Oeste, e que já falou inclusive aqui com a gente, bom, ele tinha sido chamado para buscar as mulheres em Guarapuava, no estado do Paraná, exatamente onde as mulheres tentaram roubar um bebê e, segundo a polícia, atearam fogo em uma casa, o fogo que acabou matando a mãe da criança. Só que ele desconfiou das atitudes das mulheres ainda no Paraná, interrompeu a viagem, voltou sem elas aqui para Santa Bárbara do Oeste e agora ficou sabendo que as mulheres fugiam da polícia lá no Paraná depois de tentarem roubar o bebê em Guarapuava. É brincadeira, velho. É brincadeira. A polícia continua investigando o caso, né? E está marcando para essa semana novos depoimentos a respeito dessa investigação. A Alicia Manjavá, que está comigo, tem os detalhes. Deixa eu ver a reportagem da Alicia aqui, ó. Olho na notícia. Foram meses transportando uma criminosa dentro do próprio carro pelas ruas de Santa Bárbara do Oeste. Eram ao menos 2 corridas por semana entre a casa de Ângela Nicolich até a rodoviária, sem que Fernando desconfiasse de nada. Pessoa normal, sempre educada, sempre, né, calma. Nunca de primeira assim não consegui imaginar a coisa ruim dela, não. Sem demonstrar a ninguém que planejava o roubo de um bebê, a mulher dizia estar grávida. Eu olhei, uma barriga assim, aparentemente assim, de uns 2, 3 meses, barriguinha pequena. Aí numa corrida que ela pediu pra mim fazer, eu cheguei a pegar ela tava sem barriga. Eu cheguei na minha casa e comentei com a minha família, falei, acho que a mulher perdeu a criança, que não via mais barriga. Mas fiquei com vergonha de perguntar, né, se tivesse perdido mesmo. Em maio deste ano, Ângela chamou o taxista para mais uma corrida até a rodoviária. Ela disse que iria até a capital paulista. No entanto, tinha como destino a cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, para onde seguiu acompanhada da prima. Quando estavam na cidade de Guarapuava, as duas se aproximaram do pai de um menino que pretendiam roubar e ofereceram emprego a ele. No dia em que o homem viajou, elas foram até a casa dele, ofereceram café à esposa dele, que desmaiou. Em seguida, houve uma explosão, a casa pegou fogo e a mulher morreu. Quando tentavam fugir com o bebê, vizinhos conseguiram impedir que elas o levassem, mas a dupla conseguiu escapar. Foi quando Fernando recebeu uma ligação. Ângela disse que estava no Paraná e que o bebê que ela esperava tinha nascido. Que eu tinha como ir buscar a criança para lá. Foi a única, assim, história que eu achei mais estranha, foi nascer a criança em Londrina. Eu falei para ela assim que era mais fácil ela vir de avião até Campinas, aí eu buscaria, pegava ela no aeroporto, era mais rápido e mais barato até, e ela não aceitou. Sabendo que era procurada pela polícia, no caminho de volta para São Paulo, a criminosa não desceu do carro nenhuma vez e ainda fez com que o motorista desviasse de uma possível blitz. Ela perguntou que tipo de bloqueio estava tendo. Aí eu falei, bloqueio de rotina deles, né? Foi quando ela falou que eu podia desligar o GPS, que ela conhecia o caminho. Talvez para desviar, né? Talvez para desviar, porque quando eu cheguei num certo lugar eu tinha que descer, né, à esquerda. Eu falei para ela, agora é só descer aqui, eu caí lá em Londrina. Ela falou, não, entra aqui à direita, que eu sei o trajeto. Eu vivo aqui nessa redondeza. E eu acabei entrando na dela, entrei na direita. Ela conseguiu cortar o bloqueio, não passei mais pelo bloqueio. E passei em muita cidade que eu nunca na minha vida imaginava que ia passar. O taxista percebeu que a situação estava ficando muito estranha, decidiu interromper a viagem com a dupla e voltou para Santa Bárbara do Oeste, sem as mulheres. Primeiro ela começou a conversar no telefone, em outras línguas, aí foi que eu comecei a entrar, né, desconfiança em mim. Foi quando eu decidi deixar elas em Londrina no hotel que ela pediu e voltei embora para Santa Bárbara. Pouco mais de um mês depois da estranha viagem ao Paraná, o taxista ficou sabendo do sequestro do pequeno Gabriel em Santa Bárbara do Oeste. Ao ver as imagens das sequestradoras no noticiário, teve a certeza de que elas eram as mesmas mulheres que costumava levar até a rodoviária. Uma criança, 22 dias, nascido, inocente ainda, né? Ainda com problema de saúde, para mim não tem palavra. Puxa vida, hein? O rapaz aí entrou numa de gaiato, né? Nem sabia do que se tratava. Essa imagem maravilhosa da Mila segurando o pequeno Gabriel
né? E tem uma imagem que aparece ali, a sequestradora. É a Ângela aquela lá, ô Vinícius? Essa aí, ó. Essa imagem que é do Luiz Ricardo da Silva, gentilmente cedeu essa fotografia pra gente, né? E nós estamos usando aqui no Brasil Urgente para mostrar para você uma história que ainda tem muito para ser desenrolada, hein? Tem muito para ser desenrolada. Parece que na quinta-feira, a Tuila Maia pode confirmar para mim, o delegado da cidade de Guarapuava vem a Campinas, vem a Santa Bárbara do Oeste para poder ouvir o Fernando, que é o taxista que acabou fazendo essa viagem. Ele acabou sendo colocado aí nessa fuga sem saber, né? Sem saber. E de uma certa maneira acabou sendo uma peça importantíssima para a localização da sequestradora lá em Santa Bárbara do Oeste. E o detalhe é o seguinte, o delegado vem aqui e deve ouvir também as mulheres, né? Porque lá elas são procuradas pela polícia. Elas são procuradas pela polícia. Vamos esperar para ver e a gente quer acompanhar esse desenrolar, até para saber se tem algo a mais, se elas iam ficar com o bebê ou se tinha mesmo essa história aí de um possível tráfico de crianças, né? Tomara que a polícia possa avançar até o final dessa história. Vem comigo ao vivo, São Paulo, helicóptero da Band. Deixa eu ver as imagens do helicóptero da Band sobrevoando a zona leste da capital paulista. Imagem aproximada, porque os bombeiros parece que localizaram aí mais uma vítima, hein? Torcemos aqui para que seja uma vítima com vida. É uma movimentação intensa agora dos homens do Corpo de Bombeiros tentando localizar mais vítimas presas sobre os escombros de um centro comercial, não é isso? Esse centro comercial desabou hoje por volta das 8h30 da manhã. Havia ao menos 35 pessoas lá dentro, 24 já foram socorridas e há, infelizmente, a confirmação de mortos. Só que os números ainda são incertos, tem gente presa lá dentro, né? E por isso os homens do Corpo de Bombeiros permanecem tentando localizar outras vítimas. Parece que encontraram gente com vida aí, hein? Olha a sinalização. Essa madeira que está entrando aí, minha gente, é uma madeira usada para escorar o concreto, escorar a laje, para que haja acesso com mais segurança dos homens do Corpo de Bombeiros e mais do que isso, para que haja a garantia da estabilidade do terreno, né? E o acesso facilitado para a chegada dos socorristas. É uma imagem impressionante do helicóptero da Band, que mostra agora o trabalho incessante dos homens do Corpo de Bombeiros. Pode ser que saia alguém com vida daí, hein? Pode ser que saia alguém com vida daí. Pelo menos o esforço dos homens do Corpo de Bombeiros é isso, né? Esse é o esforço dos homens do Corpo de Bombeiros, é por isso que os homens do Corpo de Bombeiros se esforçam neste momento. Olha lá, colocando as tábuas, né, para facilitar o acesso e também fazendo escoras, né, colocando escoras para facilitar, ou melhor, para garantir a segurança, para que não haja nenhuma movimentação secundária que possa comprometer ainda mais a situação das vítimas e do próprio socorrista, da própria equipe de resgate. São 7 mortos já confirmados nesse acidente na capital paulista, com pelo menos 24 pessoas feridas. 24 pessoas feridas. Eu estou acompanhando aqui a cobertura da imprensa, né? E hoje o Grupo Bandeirantes divulgou, inclusive, que a obra que desabou lá na Mateu Bay, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, não tinha alvará de construção, né? É preciso ter alvará de construção e não tinha, pelo menos é o que informa a prefeitura. O empreendimento já tinha sido, inclusive, multado 2 vezes, uma multa de R$ 1.059 e outra de R$ 100 mil. R$ 103 mil, ou seja, já tinha irregularidade. E pelo jeito, né, não acreditaram aí na possibilidade de qualquer problema. Essa tragédia acabou sendo registrada. Pois não, Vinícius está conversando comigo aqui. O que foi, Vinícius? Como é que é? Olha, a informação é de que há ao menos 7 mortos e 4 feridos. E nesse momento você está vendo aí o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros na tentativa de acessar outras vítimas. São 2 pavimentos, na verdade quase 3, né? Porque você tem o solo, o primeiro andar e o segundo. Então são 2 lajes que caíram uma sobre a outra, né? As lajes caíram uma sobre a outra. Esse efeito é o chamado mil-folhas, né? Lembra aquele mil-folhas, que são várias camadas.
É desse jeito que os especialistas consideram esse tipo de colapso. O colapso ainda ninguém sabe por que ocorreu, né? Eu conversei hoje, aliás, minha esposa é arquiteta, né? E não poderia ser diferente, eu estava conversando com ela hoje, a gente estava olhando lá as imagens e a minha esposa disse o seguinte: olha, pelo que eu estou vendo aí, lógico que eu não estou lá no local para fazer avaliação e nem estou fazendo uma avaliação, é a impressão que a gente tem. O colapso ocorreu no centro do prédio, pelo menos essa avaliação que a minha esposa, que é arquiteta, fez, né? Observando essas imagens que você está vendo aí. Parece que os homens do Corpo de Bombeiros conseguiram algum contato. Se eu não estou enganado, eu vou chutar aqui, porque eu já vi isso em alguns treinamentos que eu fiz. Tá vendo aqui em cima, olha, que tem um equipamento na mão de um homem do Corpo de Bombeiros, com a... Corta para mim aqui, Ney, só para eu sinalizar. Aqui em cima, olha, tá vendo esse instrumento aqui, olha? Esse instrumento é justamente, pelo menos eu já participei de alguns treinamentos, pode voltar a imagem lá em que esse instrumento acabou sendo usado. Não sei se esse é um instrumento específico para isso, mas é um instrumento usado para captar alguns sons, né? Captar áudio dentro de espaços de clausura, como nesse caso aí, né? E havendo som, os homens que estão na coordenação, e existe um veículo de comando aí, que é uma carreta instalada pelos homens do Corpo de Bombeiros, havendo esse sinal sonoro, né, a indicação da presença de vítimas, isso ajuda muito, isso ajuda demais. Olha, os homens do Corpo de Bombeiros fazendo ali a instalação daquelas seções de madeira, né? O objetivo seria escorar esse espaço, mas também pode ser para facilitar o acesso dos socorristas, né? Facilitar o acesso das equipes de resgate ao local onde estão as vítimas. Aí o detalhe da imagem do helicóptero da Band, mostrando justamente, né, o ponto de trabalho, o principal ponto de trabalho agora dos homens do Corpo de Bombeiros, equipes que estão divididas aí nessa laje, na tentativa de localizar os sobreviventes. Vamos monitorar essas imagens, ao sinal de qualquer movimentação, nós vamos trazer mais detalhes nessa tragédia que se abateu hoje na cidade de São Paulo, região de São Mateus, zona leste da capital paulista. São 7 mortos nesse desabamento de um prédio comercial, com 24 feridos, infelizmente. O trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros segue há quase 10 horas já, né? Porque aconteceu, são 9 horas na verdade, quase 9 horas, aconteceu por volta das 8h30 da manhã, são 5h30 da tarde agora, são 9 horas de trabalho, o trabalho que deve se arrastar até a noite. Olha, tem uma outra movimentação aí agora, olha, mais movimentação, e a esperança e a expectativa de localizar sobreviventes. Você vê abaixo aqui daquele primeiro grupo que a gente estava focalizando, um segundo grupo de bombeiros, também na tentativa, né, de acessar aí os sobreviventes, acessar as vítimas. Tomara que sejam tiradas as pessoas com vida daí. Tomara que sejam removidas com vida essas pessoas daí. Vamos monitorar, já a gente traz mais detalhes aqui na tela da Band sobre esse desabamento na capital paulista. Antes, para falar de um caso, né, registrado aqui na nossa região, um idoso de 81 anos que morreu, foi assassinado depois de ser apunhalado pelo ex-amigo de 73 anos em um supermercado em Valinhos. O autor do crime afirmou que cometeu esse crime para poder se vingar de um conflito envolvendo a venda de um terreno. É brincadeira, velho. É brincadeira, né? Eu acho que são 30 anos depois, não é isso? 30 anos depois, o cara mata o amigo por conta de uma trapaça que o amigo teria feito. Não perdoou e deu nisso. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Ele é amigo meu há mais de 50 anos. Uma amizade que chegou ao fim depois de uma suposta trapaça. Tudo aconteceu há décadas atrás, mas seu Antônio Soares dos Santos, hoje com 73 anos, não conseguiu esquecer. Ele arrumou um lote de péssima qualidade, caído por fundo, e cobrou, o lote custava 1.000 cruzeiros, aquela época de cruzeiro, ele me cobrou 47.000 cruzeiros. De olho nos passos do ex-amigo, o aposentado o seguiu até este supermercado, no centro de Valinhos.
Aqui, ele ficou de tocaia aguardando a saída dele. O crime aconteceu no estacionamento deste supermercado. Seu Antônio aguardou a vítima sair e quando ela já estava colocando as compras no porta-malas, ele a apunhalou pelas costas e a matou. Esta testemunha, que pediu para não ser identificada, viu como tudo aconteceu. Quando eu virei, eu vi o senhor já caído no chão, né? E o outro em pé. Quando eu vi o outro em pé, eu fiquei sem reação, pensando que ele ia socorrer o que estava caído no chão. Porque eu pensei que os dois eram amigos, né? Só que ele arrancou um papel. Daí eu pensei, pô, ele vai limpar a boca do outro, vai limpar a mão. Só que nesse papel tinha uma faca. E aí o papel caiu no chão, ele segurou a faca com a mão e já deu uma facada certeira nele. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia foi chamada e seu Antônio detido. Na delegacia, ele contou que o punhal usado para cometer o crime foi comprado no dia anterior. Eu ia essa faca ontem em Campinas. O senhor comprou pensando em matar ele? Lógico, não passava da cabeça. De acordo com o delegado que investiga o caso, esta não foi a primeira vez que o aposentado tentou acabar com a vida da vítima. Ele mesmo disse que ele já havia tentado outras vezes sem sucesso, mas isso estava deixando ele muito descontente, ele não estava tranquilo com toda essa situação, vários anos pensando nisso, que ele não iria levar vantagem sobre a pessoa dele. Mesmo atrás das grades, ele não demonstrou nenhum arrependimento. Eu irei prendê-lo em flagrante por homicídio qualificado aí no caso, né? Até por motivo aí, não digo torpe, isso aí será analisado pela justiça, o trabalho da polícia judiciária, nós iremos apurar direitinho, mas aí pelo fato dele ter comprado essa faca, premeditado o crime, ele pegar a vítima de emboscada, tudo isso qualifica e agrava a pena. Coisa terrível. A Carla Ramil está ao vivo comigo. Deixa eu ver a Carla aqui na tela da Band, porque saiu o resultado do laudo do Instituto de Criminalística sobre o acidente com o ônibus no viaduto Miguel Vicente Cury e deu aquilo que a gente já estava falando lá na época, viu, Carla Ramil? Eu lembro bem porque foi numa terça-feira, dia 23 de julho, que foi na semana do meu casamento, o último dia que eu apresentei aqui o Brasil Urgente antes de sair de folga. E aí é o seguinte, eu disse aqui para os nossos telespectadores naquele dia, é provável que tenha havido excesso de velocidade, imprudência. As testemunhas já garantiam isso. Olha, eu vi o ônibus em alta velocidade. Muita gente reclamando da altíssima velocidade dos coletivos, do transporte público aqui em Campinas. E pelo jeito é isso mesmo, né, Carla? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. A polícia, então, após a saída do laudo do Instituto de Criminalística de Campinas, apontou que o motorista do ônibus estava, assim, em alta velocidade, porque as condições mecânicas do veículo, Rodrigo, estavam em perfeitas condições, né? Não havia problema nos freios, não havia problemas no sistema de segurança, então a polícia acredita, assim, que o causador, dessa imprudência foi mesmo o motorista. Até foi relatado aqui na coletiva, Rodrigo, que ali na João Jorge, a rua que dá acesso ao viaduto Cury, ele já vinha trafegando a quase 80 km por hora, quando ali no local a velocidade é de 50 km por hora. Ô, Carla, oi. Você já viu algum ônibus em alta velocidade na sua vida? Olha, Rodrigo, a gente ficou ali, eu e o cinegrafista Jefferson Barbosa, nós ficamos ali na João Jorge, Avenida João Jorge, fazendo algumas imagens por cerca de 10 minutos. E provavelmente nenhum ônibus que passou por ali estava a 30 km por hora, viu? Bem difícil. Isso que nós já mostramos aqui, motorista com telefone celular na orelha na hora que está dirigindo, motorista ouvindo rádio, motorista fazendo isso, fazendo aquilo. Em situações, quando eu digo ouvindo rádio, é rádio comunicador, viu? Esse que a gente conhece aí, tem uma marca famosa, mas não vou fazer propaganda de graça, não. Já vimos muito eu já vi. A Carla disse que já viu. Você do outro lado certamente já viu. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, que acompanhou a entrevista coletiva da delegacia, responsável pelas investigações, e tem mais detalhes dessa investigação pra gente. Deixa eu ver aí, olho na notícia. O laudo do Instituto de Criminalística de Campinas apontou que o ônibus articulado estava em perfeitas condições mecânicas no dia do acidente e que não houve falha nos freios e nem no sistema de segurança. Para a polícia, o motorista do veículo foi imprudente e dirigia em alta velocidade. Os peritos apontaram que a velocidade limite que antecede ao viaduto está fixada
em 30 km horários. Porém, constatou-se pelo tacógrafo que o ônibus ele trafegava a uma velocidade de quase 80 antes de atingir o viaduto. E no momento do choque com a grade defensiva, apurou-se que a velocidade do veículo era de 56 km horários. Por se tratar de um veículo articulado, a velocidade, então, deveria ser ainda inferior a 30 km. Chovia no dia do acidente e, para a polícia, o motorista deveria trafegar com cautela e abaixo da velocidade permitida para garantir a segurança dos passageiros. O condutor do veículo nega que tenha ultrapassado o limite da via. O motorista do ônibus deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com a pena agravada em razão da função que ele exerce, e também por lesão corporal culposa, calculada em 24 vezes, já que 24 pessoas ficaram feridas no dia do crime. A justiça é que vai determinar se ele deve ser preso ou se vai prestar serviços à comunidade. O caso deve ser concluído ainda nesta semana. A polícia aguarda apenas a conclusão de outros laudos complementares. E depois as famílias certamente vão buscar indenização, porque infelizmente tivemos mortos nesse acidente, famílias que já na época protestavam aí contra a possibilidade de alta velocidade, né, Carla? Exatamente, Rodrigo. Agora a polícia aguarda, então, alguns laudos complementares, né, que não fazem, assim, tanta diferença para o que já foi concluído pelo IC, né, Rodrigo? Então, esse motorista agora deve ser indiciado, né, nos próximos dias. O delegado, inclusive, já vai apresentar esse caso, né, para a justiça, mesmo sem esses outros laudos. Então, esse indiciamento deve acontecer nos próximos dias. Ele deve, sim, recorrer, né, a essa decisão. Porém, o delegado acredita que ele não deva ser preso. Deva, sim, cumprir, então, esses serviços sociais para a comunidade. Por enquanto ele continua solto, né? Não está preso. E ele está afastado das atividades na empresa. É verdade. Obrigado, Carla Ramil, falando ao vivo aqui no Brasil Urgente. Vamos fazer o seguinte, tem imagens de São Paulo aí, me dá imagens da capital paulista, do resgate das vítimas, daquele desabamento terrível na zona leste da capital. Tá aqui, olha. Os bombeiros continuam buscando vítimas. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes desse caso aí com o Datena para todo o Brasil. Rapidinho, a gente já está de volta, não saia daí.